Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um áudio da família Evangelizar é a Nossa Missão. Aqui quem fala com vocês é o seminarista Hudson, da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Para melhor refletirmos, vamos pedir sobre nós o Espírito Santo de Deus, as luzes daquele que é o Senhor que cria, daquele que é o Senhor que inspira. Peçamos sobre nós também a graça de Deus para que esta palavra possa infundir em nosso coração, nos transformar em pessoas melhores, em seres humanos melhores. Ó Deus Todo-Poderoso, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus 10, de 24 a 33. Mateus 10, de 24 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamam de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Jesus no dia de hoje parece um pouco dura. Parece uma palavra seca, no sentido de que, por muitas vezes, nós vemos Jesus falando coisas bonitas, mas agora a palavra de Jesus é uma palavra que nos faz sentirmos até um pouco de medo ou de receio. Mas por trás dessas palavras duras, nós somos convidados a ver quanto Deus nos ama e o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. Naquele momento, naquele período, os discípulos de Jesus e aqueles que estavam à sua volta começaram a entender o que seria a missão de Jesus e aonde ela daria, que seria a cruz. E diante disso, eles começam a se amedrontar, porque eles viam que se eles continuassem a seguir Jesus, eles teriam o mesmo fim, ou um fim trágico, no mínimo. E aí, diante disso, nós temos Jesus que vai lembrar sobre a questão do discipulado. O discípulo é aquele que se parece com o mestre, o servo é aquele que se parece com o seu senhor, que tem essa afinidade. E mesmo que o fim de todos eles sejam a morte de corpo, a morte da carne, isso não pode nunca matar a alma. E aí é bonito a gente ver que Jesus ele vai meio que consolando os discípulos. E aí, frequentemente, ele vai falando: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Primeiro, ele pede para não ter medo daqueles que matam o corpo.
Nós sabemos que a nossa vida começa aqui na terra, mas ela não tem o seu fim aqui. O fim nosso é junto de Deus. Depois que ele dá essa perspectiva de um após, de uma vida eterna, ele vai falar também sobre a questão da proclamação. Por muito tempo, depois que Jesus pregou a boa nova e ele morreu, os discípulos tiveram medo de sair pregando, porque eles eram perseguidos, eles eram ultrajados, eles eram ridicularizados. E aí Jesus, meio que dando essa força e falando já para a comunidade e diante de todos aqueles que o seguiam, para eles não terem medo. Aquilo que foi falado às escondidas, um dia será proclamado nos telhados. Aquilo que um dia foi falado, às vezes, na surdina, agora vai ser proclamado nos telhados, porque esse amor que envolve todos os discípulos é maior do que toda a dor, do que toda a tristeza, do que todo o medo. E aí, Jesus continua a falar e a meio que motivar esses discípulos, e sempre com essa palavra: não tenhais medo. E agora ele compara nós a pardais e vai falar que nós não somos iguais aos pardais, mas nós somos muito mais, porque nós valemos muito mais diante de Deus, mostrando todo o seu amor a cada ser humano, mostrando todo o seu amor a cada pessoa que está junto dele. E esse amor que nos envolve é um amor que nos motiva. É este amor que deve nos impulsionar. E nos momentos de tristeza, nos momentos que nós pensamos estar sozinhos, é Deus, é Jesus que fala para nós: não tenhais medo, eu estou aqui. Vós valei muito para mim, valeis mais do que muitos pardais. Jesus fala para nós hoje que nós temos um valor único, que Deus nos ama de modo único, nos chama pelo nome e nos ama, simplesmente nos ama. Se um dia nós tivemos a oportunidade de ir amar a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Amado irmão, amada irmã, no dia de hoje, Deus quer falar justamente isso para nós, que mesmo diante das dificuldades, mesmo nos momentos de mais tribulação, Ele pede para nós não termos medo, não ficarmos estagnados, mas confiarmos plenamente nele. Termos esta confiança de entregar todo o nosso coração nas mãos daquele que é a causa da nossa vida, que é a causa dos nossos sonhos, que deve ser a causa da nossa existência. Que Deus possa abençoar cada um de nós e diante de todos os nossos momentos de dificuldade, dos nossos momentos de tristeza e tribulação, escute a voz de Jesus que fala em seu coração: não tenhais medo, vós valei muito, vós valeis mais do que muitos pardais.